A maioria das pessoas no mercado foca em indicadores, tentando adivinhar o próximo movimento. Mas e se a resposta não estiver no o que vai acontecer, mas no por que acontece? É exatamente isso que a gente vai ver. Vamos fundo na metodologia ICT para entender a lógica por trás do preço e aprender a ler a intenção dos grandes players direto no gráfico. Quem nunca passou por isso, né? Essa talvez seja a maior frustração de quem opera. Aquele momento em que o preço parece que mira a laser no seu stop loss, prega ele e só aí vai na direção que se imaginava desde o começo. O método ICT não só explica por que isso acontece, como também nos ensina a usar essa armadilha a nosso favor. Então, o que é esse tal de ICT, ou Inner Circle Trader? Bom, não é um indicador nem uma fórmula mágica. Pensa nele como uma filosofia, uma maneira de ler o mercado. Quem popularizou isso foi Michael J. Huddleston, e a ideia central é nos ensinar a interpretar a história que o preço conta, focando no que as instituições, o dinheiro grande, estão fazendo. E o nosso caminho aqui vai ser bem passo a passo. Primeiro, a gente entende a lógica de tudo. Depois, como usar a estrutura e a liquidez para mapear o gráfico. Aí, a gente vai atrás das zonas onde as coisas acontecem, aprende a montar um plano prático e, no final, a gente fala da parte mais difícil, a disciplina para estudar e executar isso tudo direitinho. Ok, vamos começar pelo alicerce, pela base de tudo. Para entender qualquer conceito que vem pela frente, primeiro é preciso sacar qual é a verdadeira força que move cada candle no gráfico. E tá aí. Se tem uma única frase para guardar de toda essa nossa conversa, é essa. Parece simples, mas é a chave de tudo. O preço não se move ao acaso. Ele é entregue de forma muito eficiente para lugares específicos onde tem um monte de ordens esperando. Em outras palavras, ele está sempre em busca de combustível. E o que é essa tal de liquidez na prática? Imagina que é um grande pool de ordens. Stops de quem já está posicionado, ordens pendentes de quem quer entrar. Quanto mais óbvio um topo ou um fundo parece, pode ter certeza, mais ordens estão acumuladas ali, seja acima ou abaixo dele, só esperando para serem capturadas. E aqui é muito importante separar as coisas. Pensa assim, a liquidez externa, lá nos topos e fundos mais importantes, é o destino final da viagem, é o grande objetivo. Já a liquidez interna, que está nos movimentos menores no meio do caminho, funciona como paradas estratégicas para abastecer. O preço muitas vezes captura essa liquidez interna para ganhar fôlego antes de ir buscar o alvo principal. Beleza, se a liquidez é o combustível, a estrutura do mercado é o nosso mapa, o nosso GPS. É ela que mostra qual é a direção mais provável da viagem. Aprender a ler essa estrutura é basicamente aprender o idioma do preço. E nesse mapa, a gente tem alguns sinais de trânsito bem importantes. O BOIS, ou quebra de estrutura, é o sinal verde, que diz pode seguir, a tendência continua. O choque, a mudança de caráter, é o sinal amarelo, um alerta de opa, atenção, algo pode estar mudando. E o MSS, a mudança na estrutura do mercado, já é um sinal mais forte, indicando uma probabilidade bem maior de reversão. Agora, atenção aqui porque isso é fundamental. Nem toda quebra de estrutura é igual. O que dá validade, o que dá peso a uma quebra, é o deslocamento. Sabe aquele movimento forte com candles grandes, cheios, que não deixa dúvida da intenção? Isso é deslocamento. É a assinatura institucional no gráfico. Uma quebra fraquinha, sem convicção, geralmente é só ruído. O mercado é um mestre em criar armadilhas. Pensa no induzimento como a isca. Ele cria um topo ou um fundo que parece muito óbvio, quase te convidando a colocar um stop ali. A varredura de liquidez é a ação, é o bot. O preço corre, varre aquele nível, pega todo aquele combustível e só então começa o movimento de verdade. É pura engenharia de liquidez. Ok, a gente já tem o mapa da estrutura, já entende a lógica da liquidez, agora a gente precisa saber onde procurar as oportunidades. É aí que entram as zonas de reação institucional, ou PD Arrays. São os locais no mapa onde os grandes jogadores costumam deixar suas pistas. Existem várias dessas zonas, mas para a gente começar com o pé direito, vamos focar nas duas mais importantes e conhecidas, o Fair Value Gap, ou FVG, e o famoso Order Block.
Sabe quando o preço dá aquela esticada tão forte e rápida que parece que ele deixa um buraco para trás? Um espaço vazio no gráfico? Isso é um Fair Value Gap. É uma ineficiência, um vácuo. E o mercado, assim como a natureza, não gosta de vácuo. Ele tende a voltar para essa região para reequilibrar as negociações antes de seguir seu caminho. Funciona como um ímã. O Order Block. Esse talvez seja o conceito mais famoso do ICT. Pensa nele como a última pegada que o dinheiro institucional deixou no gráfico. É aquele último candle de venda antes de uma grande explosão de compra que quebrou a estrutura. Ou o contrário. É o ponto de origem da força, da intenção. Mas calma lá. Não é sair caçando qualquer último candle e achar que é uma entrada. Um Order Block de alta probabilidade, um OB que realmente importa, precisa passar por um checklist. Ele tem que ter vindo antes de um deslocamento de verdade, tem que ter causado uma quebra de estrutura importante e, idealmente, ele aparece logo depois de uma varredura de liquidez. O contexto, de novo, é tudo. Certo, a gente já tem as peças do quebra-cabeça na mesa, já entendemos a liquidez, a estrutura, as zonas. Agora vem a parte mais importante. Como a gente junta tudo isso para construir uma ideia de trade que faça sentido do começo ao fim? A análise funciona como um funil, sempre de cima para baixo. No gráfico de 15 minutos, a gente olha o quadro geral, o contexto, para onde o preço está indo no longo prazo, qual o grande alvo de liquidez. No de 5 minutos, a gente dá um zoom, mapeia a estrutura atual e acha as nossas zonas de interesse. E lá no gráfico de 1 minuto, a gente refina ao máximo, buscando a confirmação final para entrar. O maior orienta, o menor executa. E aqui, presta muita atenção. Isso é o que separa quem tem consistência de quem fica para trás. Uma zona de interesse, seja um FVG ou um order block, não é um sinal para clicar. É um lugar para ficar de olho. A entrada só acontece se e somente se o preço chegar ali e mostrar um sinal claro de que a nossa ideia estava certa. Entrar sem confirmação é apostar. Entrar com confirmação é operar com probabilidade. E isso nos leva à regra de ouro de tudo isso. Um operador maduro não fica caçando sinais isolados. Primeiro, se lê a história que o preço está contando. Se entende a narrativa. Só depois de entender o contexto é que se procura um padrão de entrada que valide essa leitura. Saber a teoria é o primeiro passo. É fundamental. Mas aplicar tudo isso com disciplina, sob a pressão do mercado real, com o dinheiro em jogo, aí o desafio é outro. Vamos ver agora como evitar os erros mais comuns e construir uma rotina de verdade. Quem começa a estudar ICT quase sempre cai nessas armadilhas. Poluir o gráfico marcando dezenas de zonas sem critério. Achar que toda varredura de liquidez é uma reversão garantida. E o erro mais clássico de todos: esquecer de olhar o contexto do tempo gráfico maior, que é o nosso norte. O primeiro passo para não cair nesses buracos é saber que eles existem. E, para manter a disciplina no calor do momento, nada melhor que um bom e velho checklist. É uma ferramenta simples, mas poderosa. Antes de qualquer operação, a checagem. O contexto está claro? A estrutura validou a minha ideia? A execução foi confirmada? E, o filtro final, o mais importante de todos, estou operando o meu plano ou estou operando por ansiedade? E a gente encerra com essa reflexão, que na verdade resume toda essa jornada. A verdadeira evolução no mercado não vem de um indicador novo, mas sim de uma mudança de perspectiva. É quando se deixa de ser um caçador de sinais para se tornar um intérprete da intenção do mercado. É aí que mora o verdadeiro valor desse método.